Dos irmãos a estar abrindo suas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, o capítulo 1, do verso 1 a 10. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, do verso 1 ao 10. Será de forma expositiva e também estudo. Estaremos trazendo algumas informações do texto para os irmãos, para que possamos aplicar no devido tempo. Eu estarei lendo, os irmãos estejam acompanhando. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando em vossas orações, sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza de vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o vosso procedimento entre vós, e por amor de vós, com efeito vos tornaste imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso em vosso meio, e como deixando os ídolos, eu vos converteste a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes nos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Deus nos livra da ira vindoura. Que o Senhor abençoe a tua palavra lida, que ela é viva e eficaz aos nossos corações, que foi escrita ao povo de Tessalônica, e agora nos é oportuno fazer essa reflexão. O texto é conhecido. A igreja de Tessalônica, hoje ela está ali próxima do mar Egeu, onde hoje é a atual Grécia, divisa ali com a Macedônia, Albânia e até a Bulgária. Uma região que era influenciada pela migração dos povos naquela época, a qual passava pelo estreito de Bósforo, no Mar Negro, e também era o rumo de chegar também pela Itália e contornar toda a Europa. Essa região era influenciada por várias doutrinas, por vários conhecimentos daquela época. Mas essa igreja ela era viva, ela era atuante, e a repercussão chega até os nossos dias de hoje da história dessa igreja. Muitas vezes os nossos templos, as nossas igrejas estão inseridas no meio de várias coisas. A nossa igreja atualmente está bem localizada, mas será que as pessoas falam de nós? Qual a mensagem que nós transmitimos ao mundo? O que os outros têm falado de nós? Será que a nossa igreja, será que eu e você, a igreja de hoje, ela pode ser enaltecida como Paulo fez a essa igreja? E ele traça algumas características desta igreja. Paulo está aqui, ele e Silvano, que é conhecido como Silas, e Timóteo, se dirigindo a essa igreja, dando louvor, dando gratidão a Deus, porque eles já tinham o ajudado. Essa igreja era uma igreja nova, aproximadamente aí uns 20 anos de organização, e mesmo naquele período, sem Facebook, sem WhatsApp, todos já ouviam falar desta igreja, porque ela era reconhecida pela operosidade da fé.
A fé genuína, ela é autêntica, ela trabalha, ela exercita. Ela não é vivida só no ato de você crer em Deus. Muitas pessoas creem em Deus, mas poucos verdadeiramente exercitam a fé cristã. Muitas pessoas se convertem, mas não são convertidas pela fé salvadora. E essa fé salvadora é o que vamos tratar hoje. Uma igreja viva em meio a adversidades. Talvez pela nossa realidade você pensa, onde está a igreja? Mas será que a pergunta, o que eu estou fazendo na igreja? Muitos planos foram traçados para 2020, muitas coisas foram idealizadas. E o que você fez da sua fé? Sabemos que a fé não vem de nós, ela vem de Deus. Mas a ação da fé é responsabilidade nossa. Quantas pessoas estão confiando nos medicamentos, confiando na vacina, confiando nos recursos financeiros? Mas e a fé em Deus? Como está? Eu já falei isso e vou continuar a falar. Quando era adolescente, porque pequeno ainda sou, a minha mãe mandava a gente tomar o remédio e orar. Falava, se o remédio não curar, a oração cura. Mas muitas vezes a gente toma todos os medicamentos, mas esquece de suplicar ao Senhor. A nossa fé às vezes está nas coisas. Quando estamos com medo, ligamos para as forças militares, venha nos socorrer. Mas o Senhor é o Senhor dos exércitos. Então Paulo ele começa a enumerar as características dessa igreja. Mas nós vamos começar o texto pelo final. Que a primeira ação de alguém, de uma igreja viva, em meio às adversidades, ela tem que romper com tudo que há neste mundo. A começar aí pelo verso 9, diz assim: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos converteste a Deus, para servirdes ao Deus vivo e verdadeiro. A primeira ação da fé operosa, ela nos faz rejeitar, deixar todos os ídolos, todas as amarras, tudo aquilo que nos prende a este mundo, a ponto de nada nos impedir de adorar a Deus. O primeiro mandamento diz para não termos outro Deus além do nosso Deus. O segundo é não fazer nenhuma imagem de escultura. Aí você vai dizer, Miquéias, eu nasci no lar evangélico, eu nunca adorei outro ídolo, eu nunca cultuei a outro Deus. O pastor explicou há poucos dias aqui, pegam uma madeira, talham, fazem ela, e até para carregar, precisa do andador, famoso jargão, cuidado com o andador que o santo é de barro. Ele pode se quebrar, ele pode cair, ele precisa de cuidados, ele precisa ser colocado em local para ser adorado, porque ele não é vivo, porque ele não é verdadeiro. Mas muitas vezes nós não temos esse altar dentro da nossa casa, mas existe algo, como diz o VAR ali, quadrado, que é um ídolo, que nos prende, que nos amarra, que não podemos sair da frente dele, porque senão nós vamos perder o que está sendo passado ali. Pode ser um jogo, uma partida de futebol, um filme, um final de uma série, e deixamos de congregar, deixamos de adorar o Senhor. Em jogos, em filmes, em entretenimentos. Às vezes é um veículo, às vezes é até a sua própria casa. Eu não posso ir à igreja que eu tenho que dar uma geral aqui. Eu tenho que dar uma limpeza. E deixamos de cultuar ao Senhor. Às vezes é o trabalho. Idolatramos ao trabalho a ponto de negar estar na casa do Senhor. A ponto de se afadigar, a ponto de não poder vir à igreja.
porque estou exausto, estou cansado. Isso também pode ser um ídolo na sua vida. Estudamos há poucos dias, não sei quem mencionou, mas Gideão, quando ele foi chamado para se levantar, ele teve que destruir os ídolos que seu próprio pai havia construído. E vários reis de Israel, eles se sucumbiram, como sendo rei de Israel, construíram ídolos, poste-ídolos para ser adorado dentro de Jerusalém. E muitas vezes perguntamos, onde Deus está? Cadê o seu Deus? Um Deus vivo e verdadeiro, ele deve ser adorado o tempo todo, em todos os tempos, não é só no templo, é na sua casa, é no seu lar, no seu trabalho, na meditação do seu ir ao trabalhar. É durante o trabalho, você está executando todas as suas tarefas, bendizendo o nome do Senhor, adorando Ele. Porque é isso que as pessoas estão nos examinando, estão nos vendo, como agimos diante dessas circunstâncias. É necessário que deixamos todos os ídolos, todas as marras, porque nós nos convertemos a um Deus vivo, e devemos o servir como um Deus verdadeiro. Existe um jargão que às vezes falamos, não, isso não pode fazer porque está no templo. Não, você não pode fazer porque está no templo e também lá fora. Não é porque este local é consagrado, ele é mais santo que o seu lar, que o seu carro. Por isso que temos que ter essa convicção que é um Deus que, quando Ananias e Safira entraram ao templo ofertando uma oferta indigna, eles foram sucumbidos. O mesmo Deus que falou a Moisés é o mesmo Deus que está sendo pregado a Tessalônica, que eles deveriam deixar todos os ídolos. Paulo, percorrendo pela Grécia, ele diz, eu vou adorar o Deus desconhecido, que até esse ponto eles chegaram. Caso nós esquecemos de algum Deus, esse aqui é o Deus que vai ficar nesse poste ídolo. E temos que ter essa convicção, irmãos. O secretismo religioso leva muitas pessoas a adorar o seu pastor, o seu líder musical, e deixam de adorar o Deus verdadeiro, porque ainda não foram convertidos, ainda não foram salvos, ainda estão presos às práticas deste mundo. O texto continua dizendo que a função a qual você é salvo, a função a qual você deixa tudo, para se converter a Deus e para servi-lo, é para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Você não está só livre das pestes deste mundo, você também não está livre só dessas coisas que pode te causar temor, mas você está livre da ira vindoura. Você tem que crer num Deus que é vivo, que ressuscitou, que está assentado à destra do Pai e intercede por nós. A sua esperança, esse povo estava há 20 anos aproximadamente da ascensão de Cristo, e eles já ansiavam a volta do Senhor. Talvez a sua esperança já se desvaleceu, o político que você elegeu já não lhe traz esperança, a economia, o que será de 2021? Existem alguns vídeos, alguns memes que estão com medo de abrir a porta de 2021, mas sua esperança está no ano que vem? E se ele for pior que este ano? A Bíblia nos diz que nós estamos chegando ao princípio das dores. Imagine como serão as dores. A sua esperança está aqui nesse porvir. Ele está nos livrando da ira vindoura. Se o próprio Cristo, ao Getsêmani, não suportou e pediu que passasse a ira de Deus, imagine eu e você. O próprio Filho, conhecedor de todas as coisas, sabedor do que iria acontecer, ele pede ao Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim a sua ira.
Nós temos que ter essa convicção, meu irmão. A esperança é no Senhor Jesus Cristo. A esperança é a sua volta. A sua esperança tem que estar nas coisas do porvir, não do daqui e agora. Porque tudo pode falhar. A sua empresa pode falir. Misericórdia. Graças que nós temos o trabalho, a dignidade, o pão que nós granjeamos a cada dia é dádiva do Senhor. O cliente da sua empresa é dádiva do Senhor. A renda que você tira é dádiva do Senhor. Mas se isso faltar, aí temos a oração de Jó. Mais um texto para ser aplicado. Deus dá, Deus tira. Vim nu e nu voltarei. Deus não pode me dar? Quantas pessoas que lamentam as adversidades, as perdas. O pneu do carro que fura, acabou o dia da pessoa. Mas talvez aquele pneu furado o livrou de algo mais trágico à frente. Deus te deu a oportunidade de agradecer a Deus por você ter um veículo que fura o seu pneu. São coisas que precisamos entender, meus queridos irmãos. Por isso precisamos voltar ao verso 1, que é necessário nos dar graça. E ele começa dizendo, sem cessar, mencionando em nossas orações. Às vezes nós precisamos entender isso. A gratidão é algo que nos falta. A benevolência da parte de Deus. Esse dia eu estava falando com o meu fiel confidente Rafael. Você já pensou algum dia acordar 2 horas da manhã? Mas você não acorda. Você pode ser despertado por um barulho, por incômodo, pelo frio, pelo calor, mas ninguém acorda sozinho. Você dorme tranquilamente, em paz, me deito e logo me pego no sono. Pelo menos eu posso ter esse privilégio. Eu oro a Deus, peço paz, peço gratidão e durmo. Algumas pessoas, contam carneirinhos, contam ovelhas, bois, porque não pegam no sono. Precisamos ter paz, precisamos descansar no Senhor, e dar graças a Ele, e deixar o dia de amanhã para os seus magos. Amanhã é outro dia para mim resolver essas coisas. E aí no outro dia você está cansado, que você não dormiu, e o problema continua lá para ser resolvido. Precisamos ter essa convicção, e orar de forma minuciosa mesmo. Senhor, amanhã eu tenho que resolver isso, mas eu sou grato ao Senhor por o Senhor ter me dado esse dia. Senhor, amanhã eu preciso ter disso ou daquilo, e agradecer ao Senhor, fazer menção de cada irmão da igreja que está ausente aqui, o porquê que ele não está presente, mas agradecer pelos que estão aqui, pelos que estão idosos e desejam estar aqui e não podem, aqueles que estão enfermos. Você desejaria trocar com alguém que está no leito de enfermidade? Ninguém quer, né? Mas por que você não agradece a Deus por estar com vida? Estar com saúde, com vigor, com alimento, com a provisão a cada dia. É disso que ele faz. E aí ele começa dizendo no verso 3, recordando-vos diante de nosso Deus e Pai, a operosidade da fé. Será que algum irmão pode orar por você e falar, eu queria ter a fé daquele irmão, eu queria ter a convicção que ele tem destas coisas, da abnegação do amor dele, um amor desprendido, um amor que não se infama, não se ensoberbece, disposto a servir a qualquer outro. A minha esposa não sabe, eu já falei, não sei se ela lembra, mas tem pessoas que às vezes têm ciúme de algumas coisas. Mas eu já tive o privilégio de carregar no meu carro um homem sujo de lama, caído numa sarjeta, e levar ele lá em Marcílio de Noronha. E ele estava caminhando para a serra, alcoolizado, caído aqui aonde tem ali os cardão ali. Eu pensei que aquele homem estava morto.
vindo do retiro dos homens, o último retiro que nós tivemos, eu vi um braço estendido na rua. Foi atropelado e morreu. E eu tive que pegar aquele homem, colocar no meu carro, totalmente alcoolizado, caído na sarjeta, e levar ele lá em Marcílio de Noronha, sem saber onde ele morava. Com algumas palavras, como fala, corretas, eu consegui localizar a casa dele. Muitas vezes nós temos que abrir mão dos nossos caprichos e transmitir o amor. Em 2013, essa igreja ficou fechada para o culto, mas essa igreja estava abarrotada de alimentos para doar para a Barra de São Francisco, Ibiraçu e Colatina. Pessoas não tinham o que comer naquele Natal. Às vezes precisamos ter isso de forma autêntica. Às vezes defendemos a nossa fé, a nossa teologia, a nossa doutrina, mas o nosso amor é frio, ele é mesquinho, ele é, como fala, secreção, é racismo, sei lá. Selecionamos as pessoas que vamos amar. Temos às vezes falta de zelo com isso. E aí diz que eles tinham uma firmeza, uma esperança no nosso Senhor. Como eu tenho esperança na volta de Cristo, mas eu não estendo a mão para aquele que está ao meu lado. Ela caminha junto. O texto foi lido de Atos capítulo 1. Como vivia a igreja primitiva. Essa igreja vivia nesses moldes. Ela era disposta a servir. Eles tinham um amor incondicional. E diz que o texto 4, reconhecendo, irmãos amados, a vossa eleição. Está um texto aqui para provar se você é escolhido ou não, se você é eleito ou não. Qual é a disposição de você em servir? Qual a convicção que você tem na volta de Cristo? Qual a convicção que você tem em amar ao seu próximo? Resumo dos 2 mandamentos. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo. Quantas pessoas que estão com medo de ajudar o outro, com medo de estar contaminado, às vezes da próprio lar. Olha como que as coisas nos faz atemorizar, de estender a mão, o medo. Seguindo o texto, ele diz: porque o vosso evangelho não chegou até vós somente em palavra, mas sobremodo em poder. Você já deu graças a Deus pela palavra de Deus que você tem na sua mão? O trabalho que talvez esse texto, para chegar até os nossos dias, usando a ilustração inicial do texto e a exposição à carta de Tessalônica. Se você recordar Atos 17, a qual está inserida essa carta, Paulo e Silas e Timóteo, eles saem de Jerusalém, percorrem toda a parte da Ásia Menor, Turquia, descendo, contornando o mar Egeu, até chegar a Tessalônica. Aproximadamente uns 1.500 a 1.800 quilômetros a pé, e um trecho de barco para chegar a essa igreja. Em 20 anos essa igreja já estava constituída. Só que antes disso, Paulo e Silas estavam presos. E Paulo tem a visão: passa a Macedônia e chegue até nós. Ele passa por Filipos e chega a este povo e prega a eles esse evangelho. E essa igreja cresce, essa igreja trabalha, e ela tem o poder do Espírito Santo. E recebereis sobre vós o poder do Espírito Santo e serei minhas testemunhas. Atos capítulo 1, quando Jesus está assumindo ao céu, ele diz que mandará o Consolador, e ele vos guiará, e eles te darão o poder de pregar a palavra do Senhor. Mas temos medo de pregar o evangelho ao nosso vizinho.
Já pensou se as pessoas tiverem medo de trazer o Evangelho até nós? Você já ouviu falar de um homem chamado João Ferreira de Almeida? Se você não conhece, está aí no índice da sua Bíblia. Esse rapaz tinha 17 anos quando começou a traduzir a Bíblia para o português. E aqui uma alusão aos Tavares. João Ferreira de Almeida saiu de uma região chamada Torre dos Tavares, lá de Portugal. Foi para a Malásia, na Indonésia, com 17 anos, começou a traduzir a Bíblia para o português. Só que ele perdeu o manuscrito dele, com 3 anos escrevendo a Bíblia, e ele começa tudinho de novo. Só que ele vai até os 61 anos traduzindo a Bíblia para o português, e não conclui o seu texto, e ele morre. Mas os autores continuaram traduzindo, e deram o título a ele. E a Bíblia só chegou ao português em 1753. A tradução completa da Bíblia. Hoje nós temos Bíblia de Genebra, Bíblia Thompson, Bíblia Vida, Bíblia de linguagem de hoje, King James, Bíblia Pentecostal, Bíblia Renovada, Bíblia Avivada, Bíblia que pega fogo, Bíblia que não pega fogo. E por que não amamos a palavra de Deus? Por que isso não nos queima a ler isso? Há povos que ainda não têm essa Bíblia traduzida. Há pessoas que deixam de ganhar o seu pão para traduzir a Bíblia, e você não ama a leitura da palavra do Senhor. Você passa uma semana sem ler a palavra do Senhor. Como que você quer que o Espírito Santo haja na sua igreja? Como que você quer que esse Espírito transforme este mundo decaído, se você não é capaz de se abnegar a ponto de levar essa palavra aos outros? Há tão povos perto de nós, que ainda não ouviram desse Evangelho, as boas novas de salvação, que Cristo há de voltar, e eles estão presos, estão caminhando para o inferno, sem conhecer a palavra de Deus. Já pensou se os outros povos abrissem mão de nós? Se as outras nações não enviassem missionários a nós? Cabe a mim e a você ser operoso na fé. Se a sua igreja é viva, você é parte dela. Se a sua igreja é morta, você faz parte dela. Porque esse templo vai ficar aqui até alguém o derribar. Mas essa igreja, esse templo não tem como sair daqui. Ele não tem como andar. Quem anda é a igreja, somos eu e você. Como ouvirão se não há quem pregue? Como converterão se não há quem ensine? Temos a palavra de Filipe, o eunuco. Ele sai da Etiópia, vai a Jerusalém, volta para a Etiópia novamente, sem conhecer a palavra de Deus. Mas Deus tocou a Filipe, ele foi arrebatado, e ele lendo Isaías, ele não compreendia que haveria de nascer o Messias, que já havia nascido, que já havia morto, que já havia sido ressuscitado, e ainda ele estava preso a Isaías. Hoje eu e você temos a palavra revelada, e negamos às vezes esse amor incondicional às pessoas, de pregar esse Evangelho, que ele pode, ele tem poder, e a plena convicção que, como sabeis, por ter sido o procedimento entre vós. Será que aqueles que já saíram do nosso meio, e estão em outras igrejas, em outros locais, poderia dizer isso de você? A igreja de Nova Brasília, ela é operosa, ela tem fé, ela tem esperança na volta de Cristo, ela anseia, ela trabalha, ela deixou todos os seus pecados, os seus irmãos se arrependem e voltam ao primeiro amor. O mesmo texto que fala da eleição, fala também da condenação, porque aquele que não é escolhido, que não vive essa operosidade de fé, ele ainda não é eleito, ainda ele não é salvo, ainda ele não é redimido. Mas é necessário que eu continue pregando esse Evangelho.
É necessário que essa igreja continue falando desse amor. Por isso que veio a segunda carta de Paulo. E toda a carta de Paulo é trazendo essa esperança. Porque essa igreja saía de Tessalônica para ajudar Paulo lá em Cesareia, mandando dinheiro, mandando mantimento, mandando ofertas. Essas pessoas aqui abriram mão do seu ministério, da sua vida, da sua comodidade, para levar o evangelho a outros que ainda não o conhecem. Cabe mim a você auxiliar, ofertar, dizimar, orar e pregar esse evangelho de forma que as pessoas vejam em nós, ali vai um cristão, vai um que anda como Cristo, que é o texto do verso 6, com efeito vos tornaste imitadores nosso. Você pode dizer a alguém, se espelhe em mim, se espelhe na minha fé. Paulo podia dizer isso. Será que você pode dizer isso? Tem um texto aí que diz, né? Faça o que eu faço, faça o que eu falo, não faça o que eu faço. Por vida do cristão não existe isso. Faça o que eu falo e faça o que eu faço, mas como cristão. O texto diz que eles eram imitadores de Cristo. Você seria capaz de ser modelo? Ser exemplo? Porque o verso 7 diz assim: de vós que tornaste o modelo para todos os crentes na Macedônia e Acaia. Acaia é a parte da Grécia. Macedônia já é outro país. Essa igreja era exemplo para os dois países. Será que a nossa igreja é exemplo para o Brasil? Exemplo para o Espírito Santo? Que em meio às tribulações eles continuavam perseverantes. Talvez essa igreja era ridicularizada, essa igreja era afrontada, talvez essa igreja estava passando por situações adversas, mas eles não abriram mão de ser modelo, exemplo, atitudes que mostravam que viviam de forma operosa. Eles tinham uma convicção porque a sua fé vinha de Deus. Por isso eu os convido a abrir, primeiramente, em Efésios capítulo 2. Porque isso não é ação humana, é ação soberana de Deus. Texto conhecido, eu vou estar lendo alguns versículos e os irmãos acompanham. Efésios capítulo 2, que fala que temos dar graças a Deus pela nossa fé. E diz assim, verso 4, Efésios 2, 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, não é mérito do homem, bondade de Deus, favor imerecido, dado gratuitamente sois salvos. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar no século vindouro a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não veio de vós, é dom de Deus. Nós temos que agradecer por ser salvos, por ser escolhidos, por ser remediados, porque se você voltar ao verso 1 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Como que você vai adorar a Deus? Como que você vai servir um Deus vivo se você está morto? Morto não fala, morto não diz nada, não expressa nada, só exala mau cheiro, odor, podridão, dos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades
do ar e do espírito que atua nos filhos da desobediência. É assim que anda este mundo. Você já deu graças a Deus por ser salvo, por ser escolhido, por ser remedido, por você não estar sobre a ira do Senhor? Diz o texto ainda que continua: segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Por isso eu suplico a você recorrer ainda ao verso seguinte, verso 11: portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamado incircuncisão, por aqueles que intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos à aliança da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, foste aproximados pelo sangue de Cristo, porque essa é a nossa paz, a qual ambos se fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava na inimizade. Você já pensou nesse texto? É isso que este mundo está, meus irmãos, separados de Deus, conduzidos, induzidos a praticar o mal dia após dia. Mas você foi liberto, mas foi liberto para trabalhar, para agir, para pregar, para anunciar. O pastor aqui no templo é pastor docente, ele está para pregar, para ensinar, mas é eu e você que temos que evangelizar, é eu e você que temos que sair e anunciar essa esperança. Meu querido irmão, eu preciso lhe dizer, eu postei isto ontem no grupo, acho que dos jovens e da UPH. Se você ama a sua família, você precisa pregar por ele. Se você ama o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, o seu filho, se ele ainda não é convertido, ele estará sobre a ira vindoura do Senhor Jesus Cristo. Porque é assim que nós entrávamos outrora. E aquele que não reconhecer Jesus Cristo como seu Salvador, e se ele não tiver esperança na volta de Cristo, ele será subjugado, ele será punido pelos seus pecados. Por isso que, irmãos, temos que ter essa fé genuína, essa fé a ponto de você interceder pela salvação dos seus. Por isso é necessário que você seja modelo, porque o Espírito Santo que moveu essa igreja é o Espírito do Pentecoste, que foi dado poder para esses homens curar, desses pontos, desses homens falarem outras línguas e as pessoas se converterem, da sombra de Pedro passar e emanar a cura. Você tem que ter convicção nisso, a ponto de você interceder por algo e Deus fazer a sua vontade. Você ora com essa convicção? Você tem convicção na sua oração de parar o tempo, de parar a chuva, de parar a praga? Às vezes ficamos emocionados com o testemunho de pessoas que tiveram essas experiências. É o mesmo Espírito Santo, meu querido irmão, é o mesmo Espírito Santo que age na minha vida e na sua, ou você não crer nisso? É o mesmo Espírito que pode trazer a vida àquele que está morto. Temos um testemunho do nosso missionário Ronaldo Lindório, que lá nos povos, não sei se é Cocomba, a aldeia, a qual uma mãe traz um filho morto,
e entrega para ele e pergunta se ele pode curar aquela criança. Pensa na ação de Deus na vida ali daquele povo. E foi o que Ronaldo Lindório fez. Teve que orar. E aquela criança foi curada. Irmãos, nós precisamos crer nisso. Porque é isso que essa igreja foi para o povo de Tessalônica naquela época. Que sejamos modelo no meio das tribulações, no meio das angústias, das adversidades, mas que seja com a alegria do Espírito Santo. O crente não tem que ser carrancudo, lamentador, revoltado, deprimente. É com alegria e singeleza de coração. Eles viviam entre eles. Que Espírito Santo é esse? E ele continua o texto, verso 8. Porque de vos repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Quando eu recorro aos exemplos do nosso amigo e conhecido Paulo, eu os convido a descer para a carta, retornar, para Filipenses. É que eu estou seguindo aqui a estrada de Paulo. Ele foi lá na Macedônia, desceu para Filipos, então chegou em Filipenses. Filipenses capítulo 4, verso 10 em diante até o 20. Se você quer ser modelo, se você quer ser exemplo, se você quer ser imitador de Cristo, vamos aprender com o que o Espírito Santo agiu na vida de Paulo. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez renovaste o meu favor em vosso cuidado, a qual também já tinhas antes, mas o faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em toda circunstância, já tenho experiência, tanto na fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículo 13 é dito por muitas pessoas, mas serão que elas estão aptas a viver dessa forma? Na escassez dizer, tudo posso naquele que me fortalece? Mas continua o texto: todavia fizeste bem, associando-se na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que desde o início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente a vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que procure donativo, mas com o que realmente me interessa, é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos e me veio a vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Paulo foi apedrejado, Paulo sofreu naufrágio, Paulo foi preso, Paulo foi martirizado, Paulo morreu. Mas ele falou: seja um modelo como eu sou. Eu era um religioso, eu era o principal da sinagoga, eu conhecia tudo e sabia de tudo. Mas esse evangelho, quando ele saiu para perseguir os cristãos, ele foi transformado. E quando ele parte para a primeira, segunda e terceira viagem, ele continua anunciando essa transformação. E quando ele vai para Roma, na sua quarta viagem, ele vai pronto para morrer por Cristo.
E ele pode dizer que morrer para Cristo é lucro. É isso que essa igreja nos ensina. Uma igreja viva e operosa, em meio às adversidades. Eles se tornaram modelo. Modelo para os cristãos daquela época. Modelo para essa igreja que está aqui presente. Para essa igreja que está nos ouvindo. Mas é necessário que você haja como esses. Porque o próprio Cristo sofreu todas as mazelas deste mundo. Passou pelos mesmos temores que nós. Teve fome, teve sede, foi rejeitado pelos seus, foi tentado pelo próprio diabo, mas em nada pecou. E Paulo usa o mesmo exemplo: sejamos imitadores de Cristo, como eu sou. Que você, igreja, possa se tornar modelo, para que a fé que chegou a esse povo, chegue aos outros doravante. Que essa fé adentre ao seu lar, à sua casa, a ponto de converter toda a sua família, pela graça e pela misericórdia de Deus. Porque se Deus não operar na sua vida, como operar na vida dos seus? Como que você pode dizer do amor de Deus se você não tem Ele no seu coração? Como você pode dizer para uma pessoa que ela tem que ser regenerada, se você ainda não foi regenerado? Como que você pode dizer para a pessoa largar os seus ídolos, se você ainda tem ídolos no seu coração? Como que você pode dizer que ama alguém, se você tem ira no seu coração? Precisamos ser modelos. Por isso é necessário que nos convertemos ao Senhor. É necessário que venhamos aguardar a esperança na volta de Cristo. É necessário que sirvamos a um Deus vivo e verdadeiro. É necessário que demos graças a Deus pela operosidade da fé. Mas você vai dizer: Miqueias, eu não tenho essa esperança, eu não tenho essa convicção. Meu irmão, você tem 66 livros. Comece a ler. Comece a orar. Senhor, traga a alegria da salvação para o meu coração. Traga a alegria do primeiro amor, do dia que eu fui batizado, do dia que eu me encontrei com o Senhor. Me traga a esperança da volta de Cristo, a ponto que, se eu morrer hoje, eu estou convicto da volta do Senhor. Mas, Senhor, se for para mim passar por tribulação, que eu passe com alegria, que eu passe não negando ao Senhor, e que, se as portas desse templo fechar, eu continue congregando no templo, na casa, onde for, mas eu não venha negar ao Senhor, porque essas igrejas foram perseguidas, foram queimadas e foram destruídas. Esse templo não existe mais, mas a mensagem continua sendo pregada. Por isso que você deve ser modelo. A sua igreja deve ser viva. A sua igreja deve ser uma igreja operosa. Só assim você será eleito e escolhido do Senhor. E aí o verso 10 encerra: que nos livra da ira vindoura. Só aqueles que aguardam dos céus o seu Filho. O Natal já passou. As nossas crianças cantaram hoje o nascimento de Cristo, que não foi dia 25. Ok? Mas a volta de Cristo, ela está sendo anunciada. E talvez você não a percebeu. Algumas pessoas pensam que foi tardia a volta de Cristo, mas ela foi na plenitude dos tempos. Mas desde Isaías, 600 anos, era anunciada a volta de Cristo. Mas é necessário ainda te alertar, que no dia que o pecado entrou no mundo, a volta de Cristo já estava sendo anunciada. Mas tanto o povo de Israel, como aqueles que estavam ali em Jerusalém, romanos, gregos e de outras etnias, negaram a volta de Cristo.
e o crucificaram. O que você tem feito com a sua fé? Ela é operosa? Ainda há esperança da volta de Cristo? Ou você está esperando que o mundo melhore? Eu vou te alertar, não vai melhorar. Não vai melhorar. Pode vir até a cura para essa enfermidade, mas o mundo vai piorar. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado pela Tua palavra que é lida, que podemos manuseá-la. O Senhor nos deu a oportunidade dela chegar até os nossos dias, através de todos aqueles tradutores, missionários, e ela continua sendo viva e eficaz aos nossos corações, para nos alertar da volta de Cristo Jesus. Para aqueles que forem apanhados de surpresa, serão julgados segundo os seus atos, segundo suas libertinagens, segundo, ó Pai, os seus pecados. Mas aqueles, ó Pai, que ansiam a sua volta, aqueles que confiaram no Senhor, que reconheceram o Senhor como Salvador das suas vidas, podem trabalhar, podem usufruir, podem bendizer ao Senhor, de forma, ó Pai, que o Seu nome seja conhecido através das nossas vidas, porque anunciamos a volta do Senhor, que temos a alegria da salvação e temos o desejo da volta do Cristo hoje, se ela assim chegar. Por isso, ó Pai, nos dê a hombridade, o temor de pregar a Tua palavra, a ponto, ó Pai, de converter todos os corações que estão a ouvir a nossa voz. Por isso, ó Pai, nos ensina a conhecer a Tua palavra, a ponto, ó Pai, de sermos o único canal de bênção a converter aquele a qual nós amamos. Talvez, ó Pai, é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso familiar, ó Pai, que talvez já até conheceu o Evangelho, mas está longe, está vivendo os prazeres deste mundo e pecando contra o Senhor, blasfemando contra o Teu santo nome, negando a salvação, ó Pai. Por isso, ó Pai, suplicamos por estes que estão frios espiritualmente, negando a volta do Senhor e vivendo as paixões deste mundo. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, que não sejamos pegados nesse erro, mas sejamos exemplo, sejamos modelo para a igreja do Senhor. Por isso, ó Pai, tenha misericórdia de nós, e pedimos o perdão se falhamos em qualquer ato, em qualquer ação. A começar, ó Pai, em nós, o conselho desta igreja, ao meu irmão Adriano, o Wendel, o Anderson, irmão Clóvis, o pastor da nossa igreja. Ó Pai, tenha misericórdia de nós, que sejamos exemplos aos nossos irmãos. Por isso eu rogo por nós e por toda a igreja, que sejamos imitadores de Cristo Jesus, porque só o Senhor que é o exemplo verdadeiro, que foi à cruz morrer por nós e pagar o preço da nossa redenção. Por isso suplicamos em nome de Jesus que oramos. Amém. O único aviso que eu tenho a dar aos irmãos